Narabacou declarou, Turianda, Narabachu declarou, Provérbios 21. Vamos ler, falta ainda mais 10 só. Mas nós fizemos esse propósito e eu creio que vocês vão entender isso que Deus mandou fazer. Tem pessoas que ficam assim, fosse para ler provérbio, eu leio em casa. Realmente eu mandava você ler em casa. Mas como Deus mandou eu ler aqui, eu vou ler aqui para vocês. Acho que já li os provérbios algumas vezes. Mas o Espírito quer que vocês meditem junto comigo. Ele quer falar sobre isso, para a porta da alma de vocês estarem prontas para entender como conduzir a sua vida. São conselhos de um sábio para você, e de um sábio que foi ungido por Deus de uma forma que marcou a história. Salomão foi um homem que recebeu uma unção de sabedoria que ninguém na face da terra recebeu tanta sabedoria como Deus lhe deu. Então nós estamos ouvindo a palavra de um grande sábio que era movido pelo Espírito de Deus para falar com o seu povo. Então vamos começar. Versículo 1 de Provérbios 21. Para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil quanto dirigir a correnteza de um rio. Então não se preocupe com o governo. O governo deste mundo, Deus tem poder sobre eles. E os reis passam presidentes, governos, morrem e ficam no esquecimento. Mas o Senhor tem poder sobre todos eles que hoje vivem. Então nós temos aqui orar só. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, põe paz no coração desse presidente. Põe paz para ele ter a decisão certa, para ele conseguir tomar a decisão que abençoa esta nação. Seja o que ele for, nós temos o dever, porque Deus move o coração para o homem mais perverso que seja, o mais como o presidente, o governador, o chefe, quem seja, por mais perverso que seja, Deus tem esse poder. Olha só, ele diz: inclinar o coração de alguém que se acha tão poderoso em um governo, às vezes aquele diretor terrível de uma empresa, Deus fala: eu inclino, como para mim é desviar o curso de um rio. Dá para tentar imaginar? Imagine esse rio. Imagine quem já viu correntezas de rios fortes. Tenta pôr o dedinho lá. Tenta entrar lá e mudar o curso do rio. Você arrasta de um jeito que a correnteza aconteceu no Rio Grande do Sul. Dá para ver a força que é o rio. Ele vai e leva tudo pela frente, porque a correnteza. Mas Deus disse: eu ainda, por mais que sejam homens de coração duro, eu inclino o que eu quero na vida deles, como fosse uma coisinha de nada. Amém? Vamos continuar. Versículo 2: se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Então cuidado, porque às vezes você pode estar usando situações para tirar proveito. Então, mesmo fazendo bem para tirar proveito, como a maioria dos políticos faz, fazem o bem para tirar proveito, lembre-se, Deus conhece as intenções do coração do homem. Você não engana a Deus, nem eu. Então, se as tuas boas intenções, boas intenções, sejam verdadeiras, porque Deus conhece todas as intenções do seu coração. Então sabe que não tem para onde fugir dos olhos de Deus, homem nenhum. Versículo 3: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Então a pessoa quer subir escadas, a pessoa quer fazer jejum, e não obedece. Quer vir na igreja, tudo bem, pode vir, mas se não ouvir e não obedecer, está perdendo seu tempo. Por quê? Porque Deus ele fala, se você crê, a fé é viva quando eu ensinei você, que a fé é viva quando ela se movimenta. A fé é viva, é igual você está morto ou não? Está morto? Está vivo, então você se movimenta. Então se eu creio, a minha fé tem que se movimentar. A minha fé tem que fazer valer o que eu falo. Eu creio em Jesus, e aí o que você faz com a palavra dele? Você faz o que ele manda? Não, então você não crê nele. Como você pode dizer que acredita numa pessoa e não ouve o que ela diz? Como pode dizer que ele é meu pai, eu respeito meu pai, e meu pai diz: não faça isso, meu filho, e você continua fazendo. Então obedecer é muito mais importante para Deus
do que sacrificar. Por quê? Porque é na obediência que ele libera a unção, as bênçãos. Porque se você está fazendo o contrário, você está deixando o diabo entrar na sua vida. Como que ele vai te abençoar? Se você entra na direção errada, está na presença de Deus, mas vai fazer a coisa errada lá durante a semana, ou chegando em casa lá, já vai tacar a panela no cara, ou cara. Ou então de ver orar, já vai falando maldição, aquele lá, essa semana não passa, vou pegar ele. Que Jesus é esse que você diz que crê? Então a nossa fé tem que ser viva, e ela é viva porque ela traz consigo ação, movimento. Então a gente faz o que Deus nos ensina. Isso é servir. Então ele diz: faça o que é direito, o que é justo, e isso agrada a Deus mais do que ficar sacrificando. É um sacrifício sair nesse frio para vir na igreja, é sacrifício levantar para orar, é sacrifício ungir a casa, sabe? Porque parece que não precisa, mas a carne quer deitar, quer ficar sem televisão. Quantas pessoas perdem tempo na televisão e não ungem as suas casas, não oram pelos seus filhos, não intercedem, por causa que a televisão está ali e a mente carnal é que gosta dessa ideia. A alma está cheia de emoções e ela quer que você continue assim. Senta, come, bebe, não fica preocupado, vai dar tudo certo. Tá bom. Os momentos de dificuldade vêm da vida e a sua fé está empalhada. Com o totó que você pagou lá, o totó está aqui, bonitinho, mas não está vivo, é só enfeite na sua vida. Vamos lá então, versículo 4: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isto é pecado. Deus não gosta de orgulhosos, irmãos. Deus se afasta, tem pastores, tem irmãos, muitas vezes é orgulhoso. E o orgulho só nos afasta das pessoas, só nos afasta de Deus, porque nem Deus tem oportunidade para falar com ele, porque ele sempre acha que tem a razão. Eu sei o que eu estou fazendo, e ponto final. Tá bom, não vai viver sozinho, porque nem Deus diz: eu exaltarei os humilhados e humilharei os exaltados. É a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, versículo 5: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Vamos repetir de novo: quem planeja, repete comigo, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Abra a Bíblia agora em Lucas 14, 25. Em Lucas 25, 14, 25, nós vemos a visão do custo para o propósito e a visão das condições para o propósito. A visão de um custo para um propósito, que é o planejamento. O planejamento, irmão, exige um custo, vai exigir de você um preço para você conseguir ter êxito. Ele está dizendo: você vai prosperar se você planeja, você vai ter bons resultados. Mas ele diz que exige um preço. Um preço é um custo para esse propósito, que significa a disposição, como ele diz, de obedecer, de oferecer algo naquela intenção. E a outra característica de planejamento, de planejar, é a visão das condições para um propósito. E qual é a visão das condições? A primeira é o custo, e a segunda é a condição. Você tem que estar revestido de um espírito de sabedoria e de discernimento de Deus. Planejar não é só pôr no papel e escrever: vou fazer isso, eu vou no dentista, Não, quando se trata de planejamento para se vencer, para se prosperar, você tem que saber que aquilo vai custar um sacrifício seu. Você vai ter que deixar de gastar, talvez, vai ter que economizar mais, você vai ter que calcular as coisas para poder aquele planejamento dar certo. É um custo, é um sacrifício que vai ter que ser feito. Como também ele diz, é necessário ter visão da condição, da sabedoria e discernimento. Por que sabedoria e discernimento? Porque está lá em Eclesiastes, dizendo 8:5, se não me engano. Porque a sabedoria, o discernimento, ele te dá o tempo e o modo para agir diante das coisas. Então não adianta saber só fazer os cálculos, mas ele diz também que tem que ter discernimento para saber a hora de colher. Tem gente que planeja e antes
de dar os juros lá no banco, ele tira, por exemplo. Ele não usufrui porque ele se precipita. Ele acha, não, já cansei de deixar guardado, estou dando exemplo. Ou quando não, quer comprar agora, quer fazer agora, já guardei, já esperei demais isso. Discernimento, sabedoria. Será que é o momento disso? Será que é o momento de realmente fazer isso? Ou continuar orando e me organizando para as coisas melhorar e depois eu comprar isso? Porque a ansiedade vem lá, ela gosta. Vou comprar um carro, ele fica já com a coceira e olha, ele quer comprar o carro e a alma se empolga com aquilo. Mas nem sempre é o momento de se fazer. Tem que se orar, ter discernimento. E isso o Espírito Santo te deu. Sabedoria, me deu também sabedoria e discernimento. É que você não acredita às vezes nisso. Porque se você acreditasse, você orava antes de tomar decisões. E não orava uma vez só. Orava até ter certeza que é isso que você tem que fazer. Ah, mas eu quero comprar logo. Mas ora, deixa a alma esfriar a cabeça dela. O corpo se abre. Quem viu a ministração no seminário sexta-feira, tem duas cabeças aí, tem duas mentes dentro de você. E uma mente é extremamente emocional, que é a alma. É uma mente carnal e ela quer emoções. Então tudo que vai alimentar ela quer agora, imediatamente. Por isso que a sabedoria é necessária, porque a sabedoria vai dizer, peraí, olha lá, não é bem assim não, é melhor esperar mais um pouco, é melhor juntar, ela vai te dando estratégia, conhecimento do que fazer. Mas o discernimento te dá o tempo de ir lá, fechar ou não o negócio, de investir ou não aquilo, ele vai te dar convicção. Então às vezes é melhor esperar um pouco, respira fundo e diga assim para a tua alma, como Davi diz, porque te entristece dentro de mim, a minha alma, Salmos 42. Ainda eu louvarei. Aquilo foi uma tapa na cara da alma dele, no momento das emoções, para dizer, na verdade, o poder está dizendo, para que essa pressa, minha alma? Eu não vou comprar esse carro agora. Ainda eu vou conseguir o que eu quero, porque Deus já preparou o que eu vou comprar. Não é esse ainda, mas a alma queria que você comprasse aquele talento do seu dono, ou queria que você fizesse aquele negócio. Então a gente tem que aprender a colocar a nossa alma em disciplina, a nossa mente carnal, disciplinar ela, dizer não, o meu espírito, que é a mente espiritual, tem que estar alinhado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dá a sabedoria e o discernimento. Se você estiver alinhado, de ser movido por emoção, você orar para tomar a decisão no momento que você tem certeza, não é mais ou menos, você tem aquela certeza, é agora que eu tenho que fazer isso. Eu sinto que é agora. Você vai fazer, não faça com pressa nada, que fazer com pressa acaba a alma. Faça sempre com calma, para ter tempo de ouvir Deus, porque a nossa alma ela é agitada, ela pensa milhões de coisas ao mesmo tempo, ela quer tudo que é de bom, ela quer tudo de uma vez, e não é assim que funciona a vida. E às vezes acaba mal, pelas escolhas, por não ter sabedoria nem discernimento. Então repete comigo, todo planejamento exige um custo, um sacrifício, oferecer algo. Todo planejamento exige uma condição. Por isso devemos ter sabedoria para saber o momento de agir. Em nome de Jesus. Então vocês estão recebendo essa palavra. Vamos lá agora para Lucas capítulo 14. Não é isso que eu falei? Sim. Então Lucas capítulo 14. No versículo 25. E você vai ver o que Jesus está falando para nós sobre isso. É muito importante. Então percebe que eu não estou falando só de provérbio, porque na verdade o Espírito fala o que Ele quer. Eu estou aqui instrumento, eu fui capacitado pelo Espírito Santo para falar com vocês. E é Ele quem fala com vocês. Vamos lá então, no versículo 25. Certamente não, certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, mais do que ama a sua mãe, sua esposa e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Quer me acompanhar, tem que me amar acima de algumas coisas. É meio forte isso aqui, né? Mas ele está dizendo sobre certas prioridades na sua vida. Cada coisa tem o seu valor. Papai tinha o seu valor, tem o seu valor.
Mamãe tem o seu valor. Tio, filhinho, vovó, filhinha, vovó, tudo tem o seu valor. Mas não se esqueça que Jesus também tem o seu valor. E nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, nem seu irmão foram capazes de dar a vida por você e te amar com um amor tão grande assim. Então eu acredito que o valor que a gente tem que dar às coisas de Deus é muito maior que nós temos. E é isso que ele está dizendo, né? Abandonar os seus filhos, não. Nem seu pai, nem sua mãe. É meio contraditório isso, fazer isso. Ele está dizendo sobre prioridades, sobre valores na sua vida, a importância que você dá. Então comece a valorizar as coisas que você tem, mas valorize principalmente o reino de Deus na sua vida, as coisas espirituais, para tentar à frente do filho, à frente do pai, à frente da mãe, porque filho passa, mãe passa, pai passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque você vai morrer e vai passar a vida eterna com Deus. É uma questão de vida eterna. Começa aqui a salvação e não termina até o céu. Amém? Então ele está dizendo isso. Não pode ser meu seguidor quem estiver pronto para, se não estiver pronto, versículo 27, para morrer. Se a pessoa não estiver pronta para morrer, ela não vai ser a minha seguidora, não está pronta para me acompanhar. Quer dizer, se ela não tiver uma entrega total da sua vida, ela não vai estar pronta para morrer. E morrer não é só para de morrer pela causa de Cristo. Muitas vezes não é morrer fisicamente, é você mortificar as suas emoções, mortificar a sua mente carnal, dizer para ela: olha, aqui quem manda vai ser o Espírito Santo. O teu espírito, a mente 2 espiritual, falando com a mente 1 carnal, alma, dizendo: olha, aqui quem vai mandar é o Espírito Santo. É a mente 4. A mente do Espírito Santo é que vai mandar. Ela que vai dizer o que eu vou fazer. E eu prefiro fazer o que ele quer. E aí você disciplina a sua alma, dizendo: olha, eu vou sacrificar isso. Você está com vontade de comer isso, mas eu não vou comer. Eu tenho que baixar a minha glicose. E você decide naquele momento: não é isso, eu quero me vingar, vou xingar ele. Xinga porque ele não merece isso. Você não merece isso. Você fala: não vou xingar. O Espírito está dizendo: melhor é bem dizer. Melhor é abençoar do que amaldiçoar. Então eu vou obedecer. Então você está mortificando. Então morrer por amor a Cristo é mortificar a sua natureza também. Amém? Glória a Deus. Então preste bem atenção. Quem quer servir Jesus deve saber quanto vai custar, qual o valor que ele tem na sua vida. E deve se oferecer a ele a sua vida. Ele disse: morrer, ofereça. O sacrifício vai ter que abrir mão até das suas próprias vontades para poder fazer a vontade de Deus. E também saber, no versículo 9, ele também tem que saber as condições de estar disposto para enfrentar a cruz no dia em que a situação da vida vem para te afrontar. É preciso oferecer a nossa vida em amor a Cristo Jesus, para podermos viver com Ele até a eternidade. Então as coisas têm o seu valor, ponha o valor de Deus acima de tudo. Versículo 28 ele diz: se um de vocês quiser construir uma torre, olha só, e calcula quanto você deve, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Sabedoria é burro, né? Beber burro é aquele que vai construir um muro e falar: quanto dá levada de bloco aqui? Uns 15 blocos aí, acho que dá. O negócio era 40. Mas de ver ele medir e fazer o cálculo, ele não toma atitude correta e simplesmente chuta. E Jesus está dizendo que planejamento é isso, é ver realmente aquilo de perto, ter visão daquilo. Eu quero isso, então vamos orar para a visão da fé ser gerada, para me saber como que eu vou construir aquilo, o que vai me custar aquilo. Porque se eu não tiver condição de pagar aquele preço, eu não tenho muita certeza disso, então não ore por isso. Mas você tem certeza de que brotou uma visão de fé dentro do seu coração, eu vou ser fisioterapeuta. É isso que Deus plantou.
E é isso que eu vou montar o meu escritório. Sabe quantos anos eu fiquei orando pelo meu escritório? É uma benção o meu escritório. Tem gente que chega lá e quer ficar com ele. Mas no sentido de lugar aconchegante. Orava pela sala de reunião. Acho que uns 4 anos eu fiquei orando. Senhor, eu preciso de uma sala de reunião que seja uma bênção. Senhor, eu preciso de uma sala de reunião que seja uma bênção. E eu creio, a visão foi gerada. E quando foi gerada, eu enxerguei o custo que aquilo ia ter e a condição que eu ia precisar. Eu precisaria levantar coisas para poder custear aquilo, mas eu cria que Deus daria a condição que eu precisava para custear. Mas não tomei a decisão durante assim de abrir aquela porta imediatamente como eu imaginava, enquanto Deus não me confirmou e não me deu os recursos. Porque eu não posso simplesmente alugar uma sala e custa R$5.000 e dizer, não, pela fé. Vai lá para você ver. Se o proprietário vai ter paciência se você atrasar os R$5.000. Ele vai querer cobrar de você. E é isso que Jesus está tratando. Pelo Espírito, ele tem que ter sabedoria e discernimento para saber o tempo de agir. Mas nós temos que ter visão de quanto aquilo vai nos custar para continuar orando, não se precipitar, não ter pressa em nada, mas saber, vou sacrificar em oração até haver as condições certas para aquilo. Temos que planejar. Então Jesus disse, a pessoa vai construir algo e não conta quantos tijolos ela vai comprar, não sabe quanto aquilo vai custar, mas ela começa a construção mesmo assim. O que acontece? Vamos lá ver o que ele diz. Se seu dinheiro não vai dar, se não fizer isso, se ele não pensar em quanto ele vai gastar a compra desses tijolos, ele diz, se não fizer isso, ele consegue colocar o alicerce, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu estarão caçoando dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminá-la. Dá para entender a importância de planejar? É de Deus, irmão. Não é você vai planejar, né? Tem que ir pela fé, não é pela fé que você vai planejar, não é fora da fé, é com disposição para oferecer, para sacrificar, para dar o devido valor àquilo em oração e buscando sabedoria e discernimento de Deus para saber o momento de executar aquilo. É planejar no mundo espiritual isso, para que as coisas venham à existência. Mas a perseverança na oração é fundamental para que qualquer plano, qualquer planejamento dê certo na sua vida. Amém? Então planejar é saber quanto vai custar de forma consciente, antes de aplicar a sua vida em um propósito, para que você não seja envergonhado. Glória a Deus. Vamos lá no versículo 31. Aí ele dá outro exemplo aqui de planejamento. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para o combate, para combater outro que vem contra ele com 20.000, se um rei tem 10.000 soldados e ele vai combater com outro que tem 20.000, ele senta primeiro e vê se está, se está bastante forte para enfrentar o outro. Se ele não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiro ao outro rei enquanto este ainda estiver longe, para combinar as condições de paz. Jesus terminou dizendo, outra condição de planejar. Ele diz o que? Da condição. Então, primeiro é quanto custa. Isso vai me custar atitudes, sacrifícios, para que eu possa saber como agir depois, porque a condição está aqui. Você vai ter que ter sabedoria e discernimento para saber como você vai agir. O rei está diante de algo muito maior. Eu não tenho salário para pagar isso, então eu tenho que fazer o que? Orar a Deus, para que o Senhor me faça prosperar, para que Deus me abra um caminho, para que Deus dê mais resultados na minha cabeleireira, ou para que Deus dê mais resultados no meu negócio. Então abre um caminho. Eu clamo e eu declaro em nome, eu faço isso, em nome de Jesus, que venha a existência a locação 1, 2, 3, 4. Todo mês eu fecho o negócio, porque é um outro negócio, mas fecho.
É incrível, eu conto para você ficar assim, mas para tocar em mim, Deus é bom, é a unção de Deus. Mas vai, fecha, e as pessoas ficam impressionadas. Semana passada mesmo eu dei testemunho, né? Falei para o proprietário, no final do mês você está alugado isso aqui, porque nós vamos orar, você é crente também. E você veio, né? No final do mês, tudo certinho. Dia 1 já estava alugado, né? Nossa, até lembrei, ela falou, olha, dia 1 você percebeu? Ela falou, você lembra que ele falou? Você orou, eu orei, Deus respondeu. Então é a unção de Deus. Então ele diz, vai enfrentar, busque a condição certa em Deus. Não queira enfrentar uma coisa que é maior que você, sem a unção de Deus está pronta dentro de você, sem você ter condições. Não é questão de andar por vista, não ando por vista, não, você anda pela fé, mas a sabedoria te diz como você deve tomar a decisão. E a sabedoria de Deus sempre vai te levar a enxergar as situações para saber discerni-las como agir. Às vezes Deus vai te dar aquilo sim, mas às vezes não é dessa forma, não é o momento, porque o seu recurso muitas vezes não é suficiente. Aí você aluga um lugar e 2 semanas depois ou um mês depois você tem que entregar aquele lugar. Não é assim que funciona, por causa da pressa. Dá para entender o que nós estamos lendo em Provérbios? Por causa da pressa. Aí vai e se lança. Não tenha pressa. Negócio de pressa é coisa da alma, é coisa das emoções, da mente carnal, que quer, igual o Gael, igual o nenenzinho, o bebezinho que quer um doce, eu quero, aí se não dá, ele se joga no chão, aí fica esperneando. Mas não é o momento, se eu te der o doce, você não vai almoçar, você não vai conseguir, mas não, quer do jeito dele. E às vezes Deus deixa, irmão. E às vezes não deixar a pessoa fazer. Que até Deus fala, não é bom, o cara no outro faz do mesmo jeito. Então quer dizer, por causa das emoções. Então vamos encontrar, aprenda a discernir. Peraí, Deus, não tem, Jesus falou, conta aí quando você der só tem 10, aquilo custa 20. Então não dá para mim lá fazer uma proposta para aquela pessoa, que eu vou passar vergonha, né? Se eu for querer comprar aquilo lá, vou parcelar o restante. Deus pode fazer milagre, mas eu vou parcelar. E você não tem condição de pagar. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, irmão, vou dar um testemunho, uma coisa de Deus aconteceu, eu estava orando por um carro, e uma pessoa veio e me trouxe um carro, e me deu a chave, eu falei, oh, glória a Deus, te deu a chave, era um cadete amarelo, lindão, zeradão, eu falei, glória a Deus, cadete zerado, que bênção, irmão, na época era bênção, cadete até hoje é bênção. E ele disse para mim, eu falei, glória a Deus, isso é coisa que Deus faz para ajudar mesmo. E a bênção é completa, né? E ele me deu. Só tem um detalhe, né? É que o irmão estava desempregado. E só tinha umas parcelas lá de R$1.500. Da caneta dele. Ele estava com pressa de ter o carro, ele precisava do carro. Mas a sabedoria diz, será que é dessa forma? Tente responder isso. Não. A bênção de Deus não acrescenta dores, quer dizer, quando Deus faz algo, Ele quer fazer algo completo para você, não deixar você em sofrimento, te dá algo e diz, agora segura, é problema seu, se o carro vai ficar bom ou não, Deus tem que seguir, não é assim, Deus vai te abençoar, você glorifica, cara. O carro ficar bom, você pensa, você cuidar do carro, para te dar recurso, você cuidar, você usufruir daquilo, não dá, porque desde o começo é só problema, você fala, tem algo maldito nisso, Deus não me deu isso para você, pega, vem e busca a bênção, mas no caso desse homem, ele tinha que pagar, né? Eu olhei para ele e falei, não, agora você apertou, puxou o freio de mão, por quê? Porque sabedoria diz, você está desempregado, é melhor orar por emprego e depois você pega um carro, nem que você mesmo financia. Não, mas trouxe, foi Deus, tá? Eu creio que Deus te deu essa oportunidade, mas a decisão é sua de discernir se você vai entrar ou não. É isso que Jesus está ensinando em Lucas 14. Você tem que estar pronto para tomar as suas decisões, guiado pelo Espírito Santo e não de qualquer jeito pelas emoções. Aquele irmão passou acho que 2, 3 vezes, a Rita é testemunha. E aí, cadê o carro? Não, 3 meses, né? Porque não pagou assim, passou o tempo, já foi mais de 6 meses. Só que ele atrasou 3 meses a parcela, porque não tinha dinheiro como pagar. Atrasou os caras da agência lá, do financiamento do banco.
pegou o carro de volta. E aí, como que fica o testemunho? Não é que Deus nos deu, Deus nos dá sempre oportunidades, mas nós temos que estar prontos a discernir, porque a vida às vezes traz oportunidades para nós, e não quer dizer que eu tenho que abraçar essa oportunidade. Eu tenho que ter discernimento para saber se é isso que realmente eu preciso e comprar se realmente eu preciso. Não sair comprando por aí, porque você precisa economizar muitas vezes. Deus deu sabedoria a José do Egito, dizendo: no tempo que Faraó colocou, era um tempo de seca na terra, está passando fome. E quando Deus deu sabedoria, deu a ele o quê? Guarde, troque com as pessoas o pão que tem no Egito e guardem as sementes. Sabedoria. Então ele deu o que tinha e juntou. Devia desperdiçar, ele juntou. Então Deus nos dá a sabedoria para que no tempo que voltar a fartura você esteja farto, esteja pronto para não passar fome. Ele juntou porque havia ainda mais um tempo mais longo de fome na terra. Então ele fez um negócio com o povo. O povo dava algo e ele dava com comida, e a pessoa dava com as sementes que ele tinha no lugar do pão. E ele juntou semente. E quando ele juntou semente, no momento certo, ele precisou daquela semente do trigo, né? E ele pegou e distribuiu ao povo. E nem o povo de Deus e nem o povo do Egito passou fome, por causa que ele guardou. Veio a oportunidade, mas a oportunidade deu sabedoria a ele para negociar. Eu vou dar pão para vocês, mas vocês me dão a semente, me dão o trigo para me guardar. Aí o povo dava uma quantidade e ele guardava e dava o pão. E nessa troca de semente ele conseguiu juntar e prosperar. Então, quando a oportunidade vem, você tem que estar pronto para ter sabedoria e discernimento, para poder tomar a decisão. Está dando para entender isso? Amém? Vamos continuar então. Versículo 33, Jesus diz: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Vamos ver o versículo 34. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. Amém? Versículo 33. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Não deixar tudo o que tem. Se quer servir Jesus, irmãos, nós temos que estar disposto a pagar o preço. Quer ser seguidor de Cristo? Você tem que pagar o preço. Você tem que estar com a sabedoria de Deus para saber construir, para buscar a vida com Deus de uma forma plena, ter condições para enfrentar a cruz todos os dias. Ele diz: é preciso que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus. É preciso colocar tudo no seu devido lugar e dar prioridade ao reino de Deus. Jesus, ele sempre busca em nós, irmãos, um coração disposto e desapegado das coisas do mundo para ser os seus discípulos. Então, se quer seguir Jesus, deixe de lado as coisas que estão em segundo plano e dê o valor devido a Deus. E depois tenha discernimento para saber andar na direção das coisas que Deus está lhe dando oportunidade para viver nessa terra. Ele disse, Jesus, no versículo 34: o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. Versículo 35: e se ele deixa de ser sal, é jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Não basta planejar, tem que ser sal, tem que ter gosto, tem que fazer a diferença, tem que ter sentido os seus propósitos. Não basta apenas planejar, tem que saber, sem dar sentido ao seu propósito, saber o que você está fazendo, até mesmo na sua vida com Deus. Você tem que priorizar, você tem que planejar a sua vida com Deus também. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ler. Então nessa semana eu vou planejar o que eu tenho que fazer para a minha vida espiritual estar alinhada com o propósito de Deus, que é que eu cresça, que eu amadureça na minha fé. Então temos que planejar.
E o sal é exatamente uma pessoa diferente, não é ser crente igual aos outros, porque os outros não dão esse valor às coisas de Deus, não agem dessa forma. Aí você fala, ninguém faz, por que eu vou fazer? Ninguém se importa, por que eu vou me importar? Seja sal. O sal para Deus é aquilo que dá gosto a Ele, aquilo que faz a diferença, é quando você se torna útil para Deus, é quando você se dispõe a planejar a sua vida com Ele principalmente. Planeje a sua vida, tenha sabedoria para as oportunidades da vida, mas planeje também a sua vida no valor das coisas de Deus na sua vida. Então ele diz, seja sal. O sal ele tem que dar sabor, senão ele é inútil. Ele só é útil se ele dá sabor. Se ele não dá sabor, ele é inútil, ele não serve para nada. Se você não for diferente, não fazer a diferença nas suas atitudes, em planejar a sua vida, você é como um sal insípido, né, que não tem gosto. Deus precisa de pessoas que façam a diferença na sua vida e na vida das outras pessoas, para que possam se transformar, ser transformador, transformar a sua vida e ser uma pessoa transformadora que leva o Evangelho de Cristo, amém, na vida, para a vida das pessoas. Em Mateus 5,13 o Senhor disse: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Mateus 5,13. E é jogado para fora e pisado pelas pessoas que passam. Nós somos portadores de boas notícias. Essa é a palavra que Deus deu. Mas abra lá em Provérbios. Amém? Volte para Provérbios. Temos um tempinho ainda. Provérbios. Nós paramos no versículo Provérbios 21. Tudo isso, irmão, para só falar para vocês isso. É isso que manda a gente. Não é nada planejado isso aqui. Eu declaro comigo aqui na mão. Repita comigo: quem planeja, com cuidado. Versículo 5. Com cuidado. Quem planeja, com cuidado, tem fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Vamos para o versículo 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Então, não acho que se alguém te oferecer oportunidade para ser corrupto, você pode até prosperar, mas sua vida vai ser destruída espiritualmente. Talvez fisicamente você ache que é bom a mansãozinha lá, mas sua alma, o seu espírito vai estar contaminado. É o Senhor que diz que há destruição, há armadilhas que muitas vezes vêm em torno de uma atitude errada, desonesta. Versículo 7: os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Versículo 8: o culpado se segue os caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Versículo 9: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com mulher briguenta. Aí já é outra história, né? Aí já não é planejamento. Mulher briguenta é terrível, mas uma briguenta também, né? Não é só mulher, mas aquele que diz é terrível, porque as pessoas esperam sempre que a mulher seja mais tranquila, mais mansa, mas a mulher é mais ansiosa, acaba sendo mais agressiva às vezes pela ansiedade. Mas ele diz, é melhor um ambiente, vamos pôr isso aqui, um ambiente familiar, é melhor um ambiente de paz do que um ambiente de briga. E uma pessoa que fica sempre provocando briga com o outro, como é infeliz essa pessoa, e como ele causa infelicidade às pessoas que estão ao seu lado. Então não vale a pena, fuja de briga, vai no nome de Jesus, está bom, está tudo certo, tem que ser nessa, dois não brigam se um não quer, né? Se diz, usa essa sabedoria. Versículo 10: os maus têm fome do mal e eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Versículo 12: Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Deus, que é justo, observa as pessoas más. Não pensa que essas pessoas que praticam maldade aí vai ficar impune, não. De um jeito ou outro,
ela vai estar diante de Deus e será julgada por Ele. Pode aguardar. Versículo 13: quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Por isso, não negue ajuda se você sente de ajudar aquela pessoa e o seu espírito está liberando, não, ela precisa. Então não negue o seu espírito que pôs no seu coração, ajude a pessoa como precisa. Versículo 14: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Às vezes eu faço isso, Carita, dou um presentinho para diz: o que você quer? O que você quer? Ele está querendo melhor, não é nada, porque ele tranquiliza o coração. Pega, faz aquela coisa gostosa que a pessoa coxinha. Fiz uma coxinha, dá uma coxinha da Bela Júlia. Aí ele já oh, delícia, Senhor. Não, você não quer um pedaço? Não, é só para você. Ele está dizendo na calma, que a pessoa é surpreendida com a atitude que ela esperava era a briga, e você promove a paz, dando um presente às vezes para aquela pessoa, dando algo que ela se agrada. É sabedoria, irmão. Se você quiser, faça. Versículo 15: quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Versículo 16: quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Cuidado, bom senso, tem que ter bom senso. Versículo 17: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho, e a boa comida nunca ficará rico. Quem ama o vinho, os prazeres, né? Porque desperdiça, não planeja, ele faz conforme as emoções, e gasta, e faz churrasco atrás de churrasco. Aí quando fica sem dinheiro, fica preocupado: e agora? Então eu vou tirar dinheiro, gastei tudo. Falta do que, irmão? Falta de bênçãos? Não, falta de planejamento. Tem gente que ganha um salário enorme, mas não consegue prosperar porque desperdiça demais. Porque usa assim pelas emoções, não pela razão do espírito humano, a razão guiado pelo espírito de sabedoria e discernimento de Deus. Ele vai que vai, só que um dia ele fica aqui bem claro: um dia essa pessoa vai acabar, nunca será rico, nunca vai prosperar, vai acabar na miséria. Versículo 18: as pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Bom, isso aqui de novo falando das mulheres, não sou eu, é Salomão. Mas ele está dizendo, mas isso serve também para os homens também, né? Porque a questão de ficar resmungando e se queixando, minha mãe era assim, irmão, falar para você, era terrível. Eu ficava com dó do meu pai, às vezes, e ficava resmungando, né? Sempre nada estava bom, velho. Ele fala: não, aqui, melhor de pai, assim, resmungava. Isso cansa a pessoa, cansa até os filhos. Então não é bom, não, viu? Tem que o homem, seja o homem ou seja a mulher, que a mulher ele trata mais a mulher aqui. Porque como a mulher era mais restrita naquela época, nos seus costumes, ela era mais ansiosa, né? Porque ficava mais resguardada. O homem era mais ativo na vida social, então ele conseguia conversar, mas a mulher não, então ela guardava muito pensamento e acabava falando. Agora a questão de reclamar é muito delicado. Não fique reclamando direto dentro de casa, na frente dos seus filhos, das coisas, que isso não vai resolver o problema e só vai criar mais problema no relacionamento. Eles vão ficar tristes, desanimadas, angustiadas com as suas reclamações. Versículo 20: o homem insensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não. O homem insensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo com o que ganha. Planejamento. Versículo 21: quem é bom é direito. Quem é bom em direito terá uma vida longa. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Versículo 22: uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas
em que eles confiavam. Quer dizer, que a inteligência, ela traz muito mais resultados, bons resultados, do que a força, muitas vezes. Então é ser inteligente, uma fé inteligente, uma pessoa inteligente, ela às vezes fica em silêncio, porque a sabedoria traz essa inteligência, esse raciocínio rápido, essa percepção das coisas para saber agir. E a inteligência te dá muito mais percepção do que fazer, que é capaz de vencer combates, como está falando aqui, de um exército inteiro, um cara só inteligente, desmontar todo um exército. A inteligência traz mais resultados, raciocinar, pensar sobre o que você está fazendo e como você vai fazer, do que usar a força e ficar brigando com as pessoas sobre aquilo. Amém? Vamos lá então. É o versículo 23. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Mais uma vez, cuidado com o que se diz. Falar sem pensar, irmão, só traz maus resultados. Cuidado com o que você está falando, porque as suas palavras podem levantar uma pessoa e destruí-la. Vamos lá então, versículo 24. Chamamos de zombadores o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. Os preguiçosos morrem desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Não basta ter fé, tem que agir. Versículo 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. A pessoa preguiçosa fica só pensando no que gostaria de ter, mas aquele que realmente tem o Espírito de Deus, tem caráter, ele age, ele tem sempre nas mãos os resultados e pode oferecer às pessoas e dar com prazer. Vamos lá, versículo 27. Deus detesta o sacrifício que os maus oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. É o que eu venho dizendo aqui. Oferta, irmão, é coração limpo. Oferta diante de Deus, oração, gratidão, é coração sincero, limpo. Porque Deus não está vendo o valor que você põe em envelope, ou se você está fazendo aqui um sacrifício de jejum, ou não aqui na hora do culto. Ele está vendo principalmente é o seu coração. Amém? Então Deus detesta o coração, o sacrifício que os maus me oferecem, especialmente quando oferece com más intenções. Ele conhece a intenção do coração. Versículo 28. O testemunha falsa será condenado à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir o bem, as coisas será aceita. Versículo 29. O homem direito tem a confiança em si mesmo, porém os maus só fingem que tem. O homem direito tem confiança em si mesmo, ele sabe o que está fazendo e não deve nada para ninguém, por isso que ele está seguro. É isso que eu estou fazendo, é o correto que deve ser feito, então não tem problema. Agora tem pessoas que fingem que são direito, né? Elas fingem que está fazendo a coisa certa, mas não estão fazendo. Às vezes há más intenções naquilo que estão fazendo e não sabem, são inseguros. Versículo 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que é toda a sabedoria nossa, tudo que nós possamos ter de conhecimento, de espiritualidade, se não estivermos na presença de Deus, de nada serve para Deus. Você pode conhecer o que você quiser, teologia de ponta a ponta, mas se você não estiver apresentando os seus planos, a sua vida diante de Deus, é em vão. Para Deus não significa nada a sua sabedoria, os seus conhecimentos. É estar na presença de Deus, como o irmão falou, onde eu sinto desejo de ter a presença de Deus. É isso que eu sinto também, irmão. É vontade de estar com Deus, de orar, de estar envolvido com as coisas de Deus, de dia, de noite, sempre desejando as coisas de Deus. E é isso que nos faz prosperar, e é isso que nos dá a verdadeira sabedoria e discernimento, que vem da presença de Deus. Por último, versículo 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então não adianta
fazer planos sem a bênção de Deus, porque a nossa vitória, o nosso resultado, o bom resultado, nós temos que ter a consciência. Tem gente que fala, não, se eu não trabalhar eu não tenho. Não, realmente se eu trabalhar você não vai ter, mas você quer ter um resultado maior, até multiplicado, tenha a bênção de Deus no que você faz, que você vai prosperar. Esteja na presença dele, orando com ele, abençoando o seu trabalho. Neguinho falava assim, como que você fica naquele lugar que você trabalha? Como que você consegue? Você cercado por pessoas endemoniadas lá, pronta a praticar violência a qualquer momento, cheio de gente louca. Eu falo, não, eu tenho paz porque eu entro orando nesse lugar e saio orando. Então já ordenado, Senhor, esteja comigo, os teus anjos, põe ali, põe ele aqui, põe o outro anjo ali, na frente de cada cela, de cada lugar, põe os anjos, que nada será frustrado, as violências deles. Então era a paz, quando eu orava, era a paz, aquele dia ninguém tinha novidade naquele lugar, por causa da bênção do Senhor. Eu ia trabalhar e orava, chamava a presença de Deus. No meu trabalho, chamava a presença de Deus, os anjos do Senhor, onde eu estiver. Então ponha na presença de Deus os teus planos, não confie só nos seus planejamentos, mas ponha na presença de Deus, porque quem dá a vitória é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus forte aí, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para a gente orar a Deus e agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Tenham paciência, que provérbio vai acabar. Mas Deus tem falado tanto através de provérbios conosco. Eu tenho ficado maravilhado. Então, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Pai, nós vamos guardar essa palavra em nosso coração. E realmente queremos aprender a não ter pressa com nada, Pai, mas depender de ti, porque a vitória vem de ti. Queremos aprender a priorizar as coisas do reino, a colocar o devido valor às coisas, os filhos, o trabalho, as coisas no seu devido lugar, mas que nada ocupe o lugar que é teu, Senhor, na nossa vida. Que o teu valor esteja ali e a nossa vida esteja diante do teu altar, priorizando a nossa vida contigo acima de todas as coisas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para passar a oferta.